Olá! Hoje o assunto do mundo político é a violência sexual no Brasil e a cultura do estupro. Um livro intitulado A Vida Nunca Mais Será a Mesma conjuga relatos de mulheres abusadas dentro e fora de casa, com fatos históricos da luta contra a violência sexual e lembra como essa cultura está presente na política. Nossa convidada é a jornalista e escritora Adriana Negreiros. Adriana, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Muito obrigada, Vivi. É um prazer imenso estar aqui na TV Assembleia. Muito obrigada. Adriana que está falando com a gente de Portugal, do Porto. Adriana, seu livro relata casos de estupro de vários personagens, entre eles o seu caso, né? A experiência terrível que você teve, numa narrativa direta, realista, comovente, né? Por que você decidiu escrever esse livro e incluir a sua experiência? Imagino que isso não deve ter sido fácil. De fato não foi fácil, Vivian, mas eu não tinha como incluir a minha própria experiência num livro sobre violência sexual, uma vez que eu própria fui uma vítima desse crime terrível. E era muito importante que eu contasse não apenas a minha história, porque poderia dar a impressão de que se tratava de uma história especial, de algo excêntrico, exótico, quando na verdade não é o caso, porque todos os dias, segundo alguns dados, mais de 1.000 pessoas são estupradas no Brasil, a grande maioria é mulheres. Então eu tive que contar o meu caso por uma questão óbvia de eu ter sido uma personagem e de conhecer a minha história como ninguém e ter a exata dimensão de como um crime desse pode comprometer a vida da vítima, mas precisava também contar outras histórias para dar essa noção de coletividade. Agora, você vai misturando os relatos, não é? Que são vários. São quantos relatos que o livro traz? Se eu não me engano, são 8 relatos, Vivian. Eu não lembro ao certo, mas são muitos relatos. Eu fiz questão de que esses relatos eles corressem ali ao longo do tempo. Começa em 1994, é a primeira história de uma garota que foi violentada aos 14 anos, e chega até 2014. Então, eu fiz esse arco temporal aí para contemplar casos ao longo dos últimos anos da história, especialmente da história política brasileira. Uhum. Então, quer dizer, a escolha tem a ver com os fatos políticos, a escolha do tempo, desse lapso. Sim, sim. Eu quis, na verdade, a minha ideia original era fazer um período de mais ou menos 10 anos, mas acabei retrocedendo aos anos 90 por uma série de eventos importantes, especialmente em relação às convenções da ONU voltadas para as políticas de defesa das mulheres e para dar uma dimensão mesmo desse avanço do movimento feminista nesses últimos anos, né? Porque o avanço do movimento feminista coincidiu com melhorias nas políticas públicas voltadas para a defesa das mulheres que são vítimas de violência sexual. E que isso também dá uma ideia de como aquilo que se convencionou chamar de cultura do estupro contaminou o ambiente político brasileiro, inclusive tendo impactos na última eleição presidencial. Uhum. Eu achei interessante a forma como o livro foi editado, como você escreveu e concebeu o livro, que você vai entremeando esses relatos com fatos, datas, não é? Episódios históricos e a própria luta contra a violência. Não é? Esse foi um recurso que você usou casualmente ou você pensou como é que... Porque ele produz, você faz isso com muita... não sei se a palavra é essa, mas me parece que leveza. Você sai de um relato dramático, brutal, apesar de ele ser dramático por si só, e não é que tem tintas dramáticas. Você sai dessa descrição e entra num fato, faz um corte, e isso funciona de uma forma muito interessante. Por que você resolveu dar esse caminho para o livro? Antes de entrar exatamente nos fatos e nos dados, eu queria que você contasse, porque eu achei muito, muito curioso mesmo. Eu tive uma preocupação muito grande desde o princípio, Vivi, de que esse não fosse um livro, apesar da temática muito dura,
mas que não fosse um livro dramático, de que não fosse um livro que resvalasse para a pieguice ou para o sentimentalismo. O que seria, digamos assim, é muito fácil, uma tentação muito grande, dada a natureza do tema, que é muito dramática mesmo. Então, eu procurei utilizar uma linguagem o mais objetiva possível e o menos voltada para um certo sentimentalismo ou para uma certa pieguice. Por outro lado, existe aquele lema muito conhecido do movimento feminista de que o pessoal é político. E eu estou muito convencida de que, de fato, é isso. Portanto, era muito importante contar essas histórias pessoais, tendo como pano de fundo o cenário político, até para deixar muito evidente que as histórias pessoais, elas não são histórias da intimidade, da vida daquelas mulheres, algo que diga respeito à vida privada delas, mas correspondem a uma questão coletiva muito maior. Ou seja, é o fato de que essas questões são políticas, que nós devemos considerar, olhar para esses casos a partir da análise da cultura do estupro, porque a violência contra a mulher não se dá por uma questão individual dessas mulheres, se dá porque nós vivemos um país que naturaliza a violência contra a mulher, que faz piadas de estupro recorrentemente, e por acaso agora temos ainda por cima um presidente que faz muitas vezes apologia a essa violência sexual, que tem um discurso declaradamente misógino. Portanto, a violência sexual não é algo que se deva analisar como uma questão dos costumes, uma questão da vida privada, como durante muito tempo a legislação procurou analisar. Mas sim devemos tratar dessa questão do ponto de vista mesmo da saúde pública e das políticas públicas. Você, numa entrevista que eu escutei você dando, você disse que nós temos legislação suficiente, que nosso problema não é legislação. Você fala em política pública, esse que é o caminho para enfrentar a questão que é cultural? Exatamente. Nós temos uma legislação até bastante avançada em relação à questão dos direitos da mulher. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais avançadas do mundo em relação a esse assunto. Temos um Código Penal que foi modernizado recentemente para contemplar o estupro não mais apenas como um crime contra a honra, como era previsto originalmente, mas um crime que contempla as diversas modalidades de violência, né? Porque até muito recentemente, até 2009, a lei só considerava estupro quando houvesse a chamada conjunção carnal, né? Ou seja, a penetração do pênis na vagina. As demais modalidades, como o sexo anal e oral, não eram consideradas estupro. E o que havia na legislação que fazia com que a lei fosse dessa maneira? Se imaginava que uma mulher que fosse estuprada, o principal problema dela seria perder a virgindade ou seria engravidar e seria talvez não conseguir depois um marido. Tanto que até 2005 a lei previa que a pena de estupro poderia ser extinta caso o estuprador casasse com a vítima ou caso a vítima casasse com qualquer outra pessoa, pressupondo-se que o grande problema de uma mulher violentada fosse ter problemas depois para arrumar um marido. Então, muito recentemente nós tivemos uma série de avanços na legislação, o Código Penal se modernizou, o próprio Código Civil se modernizou, portanto a questão, a meu ver, não é exatamente de legislação nesse momento, mas sim mesmo da compreensão de como se dá esse processo de violência contra a mulher. E também por um judiciário que muitas vezes procura culpabilizar a vítima, procura tratar a vítima como réu, e temos casos recentes que são muito evidentes dessa tendência, por vezes, do nosso Poder Judiciário. Você está falando que estudou, não é? Se dedicou dedicou o livro a um lapso temporal. Você identifica mudança, não é? De 94 já para 2014, tem evolução de comportamento, porque nós tivemos, depois de 88, nós tivemos muitas mudanças no país, com a redemocratização, houve também uma mudança nos costumes, um avanço nos costumes, na forma de ver, né, os valores, o que era valor e tal. Por exemplo, chegamos a essas mudanças na legislação, no Código. Mas, em relação ao comportamento, à cultura,
No seu livro você faz uma menção, por exemplo, em 94, aos programas infantis, né? Ao clima de erotização, a programação que esses programas exibiam, né? E o clima de erotização. Olhando para o que acontece hoje, como é que você compara, né, esses momentos? Nós tivemos evolução nesse comportamento? Vivi, eu acredito que sim, nós evoluímos muito. Muitos daqueles programas de televisão que eu menciono no livro, dos anos 90, hoje em dia seriam completamente inaceitáveis. Muito do que se fez na música, por exemplo, também hoje seria inaceitável, muitas vezes estimulando a própria violência contra a mulher, uma erotização terrível em relação às crianças mesmo. Então, acho que nesse aspecto nós tivemos realmente muitos avanços e creio que esses avanços se deram também muito pelos movimentos sociais, notadamente pelo feminismo, que se tornou muito mais ativo de uns tempos para cá, especialmente esse novo feminismo da nova geração, que está muito atento a esses absurdos que nós naturalizávamos e víamos com olhos tão mansos no passado muito recente. Então, muitos desses comportamentos hoje já não seriam aceitos. E claro que a legislação avançou acompanhando também esse novo olhar da sociedade, essa nova cobrança em relação a essas questões. Agora, como é próprio dos momentos históricos em que há avanços, nós também temos o chamado backlash, ou seja, temos também uma onda retrógrada em sentido contrário, como uma reação a esses avanços. Isso a gente vê, por exemplo, hoje, embora nós tenhamos, desde o Código Penal de 1940, assegurado pela lei que uma mulher vítima de violência sexual, ela tem direito a interromper a gestação, hoje nós temos um movimento no sentido contrário, procurando, inclusive, reverter esses direitos adquiridos há décadas. Então, é um momento muito complicado, né? Por um lado, nós temos muitos avanços, mas, por outro lado, nós temos uma onda retrógrada procurando fazer com que muitos dos direitos adquiridos sejam corrompidos. Vale lembrar o caso de 2019 da menina de 11 anos no Espírito Santo que sofreu um aborto, não é? Foi interrompida a gravidez, ela foi estuprada, engravidou e depois a gravidez dela foi interrompida sob muita pressão contrária, né? Encabeçada por Damares Alves, que é a ministra do Ministério da Família no governo Bolsonaro, né? Talvez emblemático aí dessa reação. Exatamente, e essa confusão, né, com relação à sua fé pessoal como uma questão de saúde pública. Claro que cada um pode ter as suas crenças e a sua própria fé e os seus princípios morais muito estabelecidos, mas a questão de saúde pública ela deve prevalecer sobre a fé, né? Não é disso que se trata quando a gente fala sobre o direito a uma mulher que foi violentada sexualmente interromper a gestação. Eu, pessoalmente, acho que a mulher pode interromper a gestação se esse for desejo dela, em qualquer circunstância. Agora, no caso de uma violência sexual, isso chega às raias da barbárie, querer que uma criança que foi violentada e que engravidou fruto dessa violência leve adiante essa gestação, ou seja, sendo duplamente penalizada por uma violência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é um homem bastante conservador, que se apoiou e foi eleito por parcelas bem conservadoras da sociedade, como religiosos, como militares, boa parte da classe média, não é? Você acredita que ele consegue e conseguiu, nesse período que ele está no governo, influenciar, como ele sempre manifestou que deseja, não é? Influenciar a população, seus seguidores, seus apoiadores, no sentido de haver um retrocesso mesmo nos costumes, uma volta. Ele chegou uma vez a defender que o país precisava voltar pelo menos uns 40, 50 anos para os bons tempos do passado, não é? E 40, 50 anos é exatamente o tempo em que nós vivíamos um regime de exceção, né? Não à toa ele tem saudade desse período. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele é um personagem muito emblemático mesmo, como você disse, dessa cultura do estupro, né? E aí nós devemos relembrar, Vivian, que em 2003, o então deputado Jair Bolsonaro disse para
deputada Maria do Rosário, aquela frase terrível: eu não te estupro porque você não te estupro porque você não merece. Uma frase que na época não repercutiu, porque o Jair Bolsonaro era um deputado do baixo clero e ninguém prestava muita atenção no que ele dizia. Repercutiu minimamente. Mas repare que em 2014, 11 anos depois, quando ele já tinha começado a ganhar alguma popularidade por essas bobagens que ele costumeiramente fala, começou a se dar muita atenção àquilo porque aquilo, enfim, dava audiência, parecia engraçado, parecia caricato. Em 2014, ele fez questão de recuperar uma frase terrível, essa frase dita para Maria do Rosário, que ninguém mais se lembrava. E quando ele recuperou essa frase, o que aconteceu foi que ele passou a ganhar ainda mais popularidade. Com essa frase, ele inspirou aqueles vídeos que foram feitos na época da campanha, em que ele lacrava, aqueles vídeos em que, ao final, ele era chamado de mito, colocavam aqueles óculos de lacração e tal. E essa frase, eu não te estupro porque você não merece, era uma das mais destacadas como sendo uma prova de que ele era realmente um machão. Enfim, então, o que nós temos é na presidência um sujeito que reverbera essa cultura de estupro e que certamente, dessa maneira, influencia os seus adoradores, né? Aqueles apoiadores que ele ainda consegue manter. Você diria que ele teve a cultura do estupro, de alguma forma pavimentou, ajudou ele a chegar enfim, à presidência da República, a ele fazer a campanha dele, então? Eu acredito que sim, Vivi. Eu acho que o Jair Bolsonaro, ele é um criador e uma criatura. Ele é uma criatura da cultura do estupro, porque obviamente que ela antecede a ele, mas também ele é uma criatura porque ele reforça costumeiramente esse discurso. Uma frase dessas: eu não te estupro porque você não merece, o que ela quer dizer? Que há mulheres que merecem ser estupradas. Ou seja, se você não se comportar adequadamente, o que você merece é ser violentada sexualmente. Ou colocando completamente a culpa na vítima, o que é um dos elementos da cultura do estupro, e naturalizando essa violência como se fosse algo que pudesse ser feito gracejo disso. Porque, no fundo, era isso que ele queria, fazer uma piada, ganhar adesão, né? Ou talvez o que é pior ainda, demonstrar que ele era um machão suficiente para estuprar uma mulher, se fosse o caso. Então, a meu ver, o presidente Jair Bolsonaro tanto é criador quanto criatura da cultura do estupro. Uhum. Agora, hoje a gente tem uma boa notícia. A partir de hoje, dia 25, não sei se você viu isso, cartórios de todo o país agora registram em sigilo casos de violência doméstica. São 13 mil cartórios que se associaram à Associação dos Magistrados do Brasil e ao CNJ nessa ação. Quer dizer, é mais um instrumento aí nessa... Pode ser um instrumento interessante, né? Certamente, porque aquele número que eu disse, mais de 1.000 pessoas sendo estupradas por dia, os registros policiais, eles são de cerca de 180. E o que os estudos indicam é que esses registros representam 10% do total. Isso acontece porque muita gente tem medo de procurar a delegacia. As pessoas não denunciam seus casos de violência sexual, violência doméstica, não porque não querem ou porque por alguma outra razão, mas geralmente porque não conseguem, não têm condições de fazer isso. E muitas vezes se dá pelo medo de sofrer represálias do agressor. Portanto, essa possibilidade ela é muito interessante porque protege muito as mulheres e é um incentivo para que elas procurem justiça. Adriana, você espera que seu livro contribua de alguma forma para esse contexto que nós estamos falando, né, de reduzir essa cultura e mudar um pouco o comportamento, tentar ajudar a mudar o comportamento? E como que esse comportamento pode, na sua opinião, pode ser realmente alterado? Esse é o meu maior desejo, de fato, com esse livro, é que sirva como um instrumento de reflexão sobre como nós naturalizamos algo que é tão traumático para uma mulher. E a esse respeito, eu sempre recordo uma frase que me foi dita por uma das entrevistadas, que é uma frase que me tocou muito. Essa é uma garota que foi violentada pelo próprio avô, ainda criança, e ela, hoje já uma mulher adulta, me disse que sempre se perguntava: será que esse sujeito, quando fez isso comigo, sabia que estava ferrando a minha vida para sempre? E ferrando não foi o verbo que ela usou, foi um outro verbo. Mas no sentido de que será que ele sabia que ele estava estragando a minha vida para sempre?
Eu acho que esse livro tem a intenção de deixar muito evidente quais são as sequelas que são causadas à vida de uma mulher, de como nós, como sociedade, temos que ser muito vigilantes para não naturalizar um crime hediondo, horrendo como esses. Então, sim, o meu objetivo, o meu desejo é que quem leia o livro possa se sentir sensibilizado com relação a essa questão e seja mais vigilante com os seus próprios comportamentos, no sentido de não reforçar essa naturalização da violência sexual. Não só os homens, mas também as mulheres, né? Exatamente. Mas principalmente os homens, que são os grandes incentivadores dessa cultura e os grandes agressores. Mas certamente é uma conscientização que tem que ser geral, de homens, mulheres, enfim, de todo mundo. Adriano, ele vai sair em papel? Ele já saiu em papel, já está em todas as livrarias, sim. É porque sim. eu tive acesso só o PDF. Sim. Não, mas já está nas livrarias, desde o dia 18 de outubro. Muito bem, então tá aí. Um livro que a gente não pode deixar de ler, não é? A vida não será mais a mesma, não é isso? A vida nunca mais será a mesma. A vida nunca mais será a mesma. Que é um livro que relata casos de estupro de vários personagens numa narrativa muito direta, muito objetiva, realista, mas também muito comovente, até pela descrição dura. É isso aí, Adriano. Muitíssimo obrigada por participar do Mundo Político. Muito obrigada, Vivian. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigada, para você também. Eu conversei com a jornalista e escritora Adriana Negreiros. Ela está lançando o livro A Vida Nunca Mais Será a Mesma, como eu falei, sobre a violência sexual e a cultura do estupro no Brasil. Um conjunto de relatos que inclui a história da própria Adriana. A gente se despede por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.